Boa tarde, meus queridos alunos. Estamos de volta para mais uma tarde de atividade de interação com vocês. Hoje é dia 1º de 2021, dia 1º de setembro, o mês da independência. Então, hoje estaremos dando início à nossa aula de português e história. E hoje, na atividade de história, estaremos estudando sobre os marcadores do tempo. Como assim, tia? Os marcadores de tempo nós podemos usar como referência o relógio e o calendário, mas hoje especificamente estaremos estudando o relógio, certo? Então, em outros tempos, os indígenas, certo? Eles marcavam o tempo pela natureza, pelo fenômeno da natureza, certo? Então, como nós podemos ver, né, ainda existe pessoas que também ainda, que queiram ou não, da agricultura, se baseia pelo fenômeno da natureza. Então, hoje, né, a gente tem esses marcadores, né, que é o relógio. Um desses são o relógio para tudo ter seu tempo certo para que nós possamos fazer as nossas atividades. Entendeu? Então, eu vou apresentar alguns desenhos aqui que eu fiz para vocês de alguns tipos de relógio, como esses daqui, certo? Aqui, ó, são os relógios de ponteiro com os números normais, certo? Eu acredito que dê para vocês verem, né? Aí, tá bom? Então, aqui você pode ver, ó, tem o 12, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 11. E o ponteiro pequeno e o grande, para marcar o minuto e a hora. Aqui também existe o relógio de pulso, que é só com os pontinhos para você que tem que ter noção, né, que no meio aqui, ó, fica 12 e 6. Aí 9 e 3. Então, aonde estiver marcando é a hora, certo? No caso aqui, ó, o pequeno tá no 9 e o grande tá no 6. Então, é 9h30, porque o ponteiro pequeno marca a hora e o grande minuto, certo? Aí tem esses digitais, certo? Aqui, ó, 10h58. Aqui tá marcando a hora, 1 minuto, segundos, e aqui em cima que é a data, certo? E já aqui também é usado os números, certo? Como a gente já conhece. Aí já tem também alguns relógios que os números são em algarismo romano, certo? Que estaremos também utilizando mais um pouco para frente esses números em algarismo romano também. E você pode ver, há algumas diferenças, certo? De relógios, que são os marcadores de tempo. Ainda tem mais, né? Só que não convém a mim, eu não consegui desenhar. Então, para podermos usarmos, certo? Esses marcadores, é preciso que temos que ter noção do que vamos fazer durante o nosso dia a dia e a nossa rotina, né? Como tem aí na página 176, na atividade de vocês, ó, certo? Algumas atividades que as crianças estão fazendo, tá bom? Como? Tomando café, indo para a escola, tem uma engenheira, né? As crianças indo para a escola também. Então, tudo vai ter o seu tempo. Então, vamos falar um pouco sobre isso, certo? O tempo que passa. Também usamos para as palavras também, certo? Como se tivesse antes, durante, ao mesmo tempo e também depois. São as palavras que usamos no nosso cotidiano, como marcadores do tempo. Então, nessa atividade, vai se pedir o quê? Que vocês observem as ilustrações abaixo,
certo? Elas mostram algumas atividades realizadas por João. Depois, você vai escrever o número das imagens das frases correspondentes. Então, vai ter aí, certo? Essas imagens, certo? Ó, como vocês podem ver no livrinho de vocês. E depois que vocês observarem tudo bem direitinho, você vai colocar o seguinte, vai ter os quadrinhos e as frases que eu vou ler agora. No primeiro quadro diz: depois da escola, João faz a lição. Então, vai estar enumerado cada gravura dessa daí e você vai marcar de acordo com o que você está vendo. Quais dessas gravuras que João, depois da escola, faz a lição. Aí você vai lá, se for o primeiro, segundo, terceiro ou quarto, você marca ou 1, 2, 3 ou 4, certo? Já no segundo quadro diz: João e os colegas chegam ao mesmo tempo na escola, porque suas aulas começam no mesmo horário. Então, você vai ver essa ação aí que as crianças com João estão fazendo e vão marcar o número que está de acordo aí com a atitude de cada criança, certo? Depois, o quadro 3 diz: antes de ir para a escola, João toma café da manhã com a família. Então, que quadro eu vou colocar aqui e que numeração eu vou colocar no número que está acontecendo essa atitude aí de João, certo? Se é 1, 2, 3 ou 4. No último quadrinho, a frase é o seguinte: durante o período em que João está na escola, a mãe dele está trabalhando. Então, você vai observar onde é que a mãe de João está trabalhando. Qual é o quadrinho que você vai marcar e a numeração, certo? Então, essa vai ser a nossa atividade de história, tá bom? Que é sobre os marcadores do tempo. Espero que todos vocês prestem atenção e façam com muito cuidado, tá bom? Então, agora a nossa aula de português. Na nossa aula de português, estaremos estudando os pontos. Que ponto? Ponto final e ponto de exclamação, certo? Então, devemos saber quais pontos, sim, devemos usar, certo? Seja em frase, seja em algum tipo de texto que você vai escrever, certo? Então, na página 78, vai haver, certo? Um pequeno texto, né? Que também vai ter falando sobre o ponto, se tem a parágrafo, se tem ponto final ou ponto de exclamação. Então, vamos dar início à nossa aula para entender melhor, certo? Os usos e reflexões, parágrafos e pontos. Devemos sim prestar atenção, porque vai existir o parágrafo, que é aquilo que é afastado da margem do nosso caderno, onde tem aquela linha, certo? E você vai ter que escrever um pouco mais distante, não ficar tudo junto um do outro. Vai ter um pouquinho do espaço da margem para dar início com letra maiúscula, como eu já tenho falado em outras aulas, certo? Então, vamos lá. Releiam a fábula O Corvo e a Raposa e um trecho da Lenga-Lenga, a casa do seu Damião. Prestem atenção em como esses textos estão organizados. Então, o texto 1 é a fábula, que é o corvo e a raposa. Prestem atenção. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz.
abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Então, essa é a fábula, certo? Do corvo e a raposa. Então, vocês vão ter que prestar atenção aonde é que ficam os parágrafos, onde ficam os pontos. Que pontos são esses? Certo? Já o texto do lenga-lenga. Vamos lá. A casa do seu Damião. Aqui está a vaca, que pisou no chão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão, que estava na casa de seu Damião. Então, vocês prestando atenção, vocês vão ver que a pontuação são todos diferenciados de um para o outro. Do texto 1 para o texto 2 vai haver algumas diferenças, certo? No número 2 vai pedir o seguinte para vocês, que vocês relacionem cada ideia a um dos textos e coloque número 1 para indicar a fábula e número 2 para indicar lenga-lenga. Então, vai ter aí os quadrinhos e as frases ao lado que vai dizer cada um desses. Se o texto escrito é em versos, se o texto é com parágrafo, se o texto é sem rima, se o texto é com rimas. Então, você vai colocar aí o número. Se o texto 1 tiver texto escrito em versos, você coloca o número 1. Se for texto com parágrafo, se for 1 ou 2, você coloca o número de acordo com quem tem parágrafo, quem não tem rima, quem não tem, certo? Você vai enumerar de acordo com o que você entendeu e está ali, certo? No texto, de acordo com o que está lá. Já no 3 diz: acompanhe a leitura do primeiro parágrafo da fábula feita pela professora. No caso, ó só, um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apousar do queijo. Observe como faz a voz da professora cada vez que ela chega ao sinal. Esse sinal chama-se o quê? Quando se trata de ponto o quê? Que eu falei ainda agora, mas na frente. Então, você vai observar aí também, certo? E cada ponto final marcado com o fim de uma frase, certo? Então, você vai contar quantos pontos corresponde cada frase dessa. Foi um ponto que eu coloquei em cada frase ou foi 2 pontos? Já na letra B, juntos leiam o trecho a seguir. A raposa apanhou e foi embora rindo. Quantas frases existem nesse parágrafo? É 1, 2 ou 3? Da mesma forma, vai ser o número 4, olha só. O ponto final pode indicar que alguém faz uma declaração, afirmando alguma coisa, mas há um ponto que pode indicar quando ficamos admirados. Observe, na letra A diz a frase bem sério. O queijo caiu. Na letra B, lê a frase muito admirado ou espantado. O queijo caiu. Esse sinal chama-se ponto de exclamação. Ele pode indicar espanto, admiração, medo ou surpresa. Então, essa vai ser a nossa atividade, tá bom? De português. Conto com vocês na interação da nossa atividade. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.